Boa noite especial para você, torcedor do Palmeiras, que ficou acordado até tarde. Primeiro secou o São Paulo, deu certo, mas gastou toda a energia negativa em cima do São Paulo. E aí não conseguiu, na base da secação nuclear, viu? Deu Flamengo com muita dificuldade, suado, sofrido, teve gente quase infartando nos pênaltis, o pessoal no chat aqui falando que quase caíram da cadeira, ainda mais na cobrança do Léo Pereira, hein? Mas o Flamengo, apesar da derrota, nos 90 minutos, nos pênaltis, garantiu a sua classificação mais difícil do que se imaginava. E o cara que apareceu ali, o Felipe Luiz, durante as cobranças de pênaltis, meu Deus do céu, um desespero só. Colocava as mãos na cabeça, agachado, e esse cara foi o herói, hein? A gente estava até preparando para falar do Rossi, o gol que ele tomou, que teve uma falha, não foi bem no lance, mas esquece, amigo, esquece, porque o Rossi nos pênaltis foi monstro. Pegou 2 pênaltis, é para isso que esse goleiro foi contratado, fama de pegador de pênaltis, e na hora que mais precisou do Rossi, ele apareceu e colocou o Flamengo nas semifinais da Libertadores da América. Vai ter Flamengo e Racing, tem mais um argentino no caminho do Flamengo aí. E na outra semifinal vai ter Palmeiras e LDU, porque a LDU eliminou o São Paulo, é outro jogo que a gente vai falar hoje. E claro, a gente vai destrinchar esse resultado do Flamengo, essa classificação, que é um momento de alívio. Esse é o cara da classificação. Momento de alívio, porque foi tenso e independentemente do que foi o jogo, o torcedor está comemorando, porque está em mais uma semifinal da competição. Estou aqui com o Eugênio Leal, estou aqui com o André Kfouri, com o Jean Oddi, também com o Vitor Birner. Para falar desse Flamengo, André Kfouri, que olha, foi bem mais difícil do que se imaginava, mas está lá, passou. O Flamengo não jogou bem, claramente não jogou bem. Alguma coisa está errada, para não falar que algumas coisas estão erradas quando o Flamengo tem o nível de posse de bola que tem hoje. Seja porque fez uma partida dominante e queria ter a bola por números absurdos, passando dos 60 e poucos por cento na casa do adversário, ou porque o adversário entendeu que, número 1, era sim a melhor maneira de enfrentar o Flamengo por uma questão de minimizar danos. Ou número 2, depois que se colocou na frente do placar no finalzinho do primeiro tempo, entendeu que estrategicamente isso o aproximaria do segundo gol. Então houve as duas situações hoje. E quando o Flamengo tem tanta posse, uma equipe que de fato se orgulha da sua qualidade com a bola, a sua qualidade de elaboração, a noção de que é por intermédio da posse que um time como o Flamengo se aproxima de uma boa atuação e, consequentemente, da vitória, o que já foi respondido pelo Felipe Luiz diversas vezes ao longo do período dele como técnico do Flamengo. E mesmo com esse nível de posse, o Flamengo não consegue fazer um gol. Nós já vimos outras vezes quando houve um volume ofensivo tremendo e os gols não saíram por falta de capricho na finalização, por eventualmente falta de sorte, que é um componente do jogo de futebol. Esse Flamengo peca, esse é um dos grandes defeitos do Flamengo. A incapacidade para concluir jogadas com a mesma qualidade que essas jogadas são criadas. No jogo de hoje, não foi esse o problema. No jogo de hoje, a finalização não foi o problema. No jogo de hoje, o Flamengo foi contido por um time que é pior do que ele, que eu acho que a gente vai poder falar sobre isso mais para frente, colocou em campo algo que eu chamo de orgulho institucional pela forma como o confronto foi tratado, mas agora, nesse momento, quando a gente está começando aqui o Linha de Passe, eu nem acho oportuno falar sobre isso, é melhor a gente falar sobre o jogo jogado mesmo, e utilizando uma jogada que era a única que ele podia fazer, que é a jogada que produziu esse gol aí, já nos acréscimos do primeiro tempo, e por pouco não produziu o outro, na verdade produziu outro, mas o jogador estava impedido, uma correta anulação. Mas por intermédio da única jogada que poderia machucar o Flamengo na noite de hoje, que é a bola esticada pelo alto, para que uma casquinha ou uma bola não dividida como essa no gol, sobrasse para alguém mais próximo, gerando a possibilidade de conclusão, o Estudiantes ganhou do Flamengo. Isso não é normal. Pois é. Então, hoje, a torcida do Flamengo, é claro, está feliz pelo resultado final, uma classificação para a sequência da Libertadores nos pênaltis. No final das contas, talvez isso seja o que mais importa. E acredito que nas entrevistas coletivas será lembrado mais uma vez o público que está assistindo
que um jogo de futebol é composto por duas equipes, você não pode analisar um jogo pensando só em uma. Mas a distância técnica entre o Flamengo e o Estudiantes é muito grande para essa classificação ter acontecido apenas nos pênaltis e ter passado por um apuro tremendo, quase não acontecer. Então é para se pensar, o Flamengo esteve aquém do que deveria no global desse confronto, exceto ali a primeira meia hora, 35 minutos do primeiro jogo no Maracanã. Mas na noite de hoje, a ideia de jogo do Estudiantes foi mais competente. O Estudiantes esteve mais perto do seu objetivo final do que o Flamengo. E o Rossi foi o jogador que deve ser celebrado pelo desempenho dele num jogo completamente diferente, que é o jogo das disputas de pênaltis. Ele brilhou e o Flamengo passou. Jean, o futebol, ele apronta, né? Você tem o Benedetti, que ele faz o gol, ele faz o segundo, que foi invalidado, aí vai para os pênaltis, o Benedetti perde o pênalti. E o Rossi, que tinha falhado, na minha opinião, tá até conversando com o pessoal, então muita gente achando que o Rossi falhou também no primeiro gol, aí vai para os pênaltis e ele vira herói. É uma noite daquelas para o futebol, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Essa história não é nem tão rara assim, né? Do cara que faz o gol durante os 90 minutos, depois perder o pênalti. Acho que assim, para não ser repetitivo em relação ao que o André já falou, de fato foi muito sofrido, foi muito difícil. Eu imaginava um confronto complicado aí pelo ambiente, né? A gente sabe o que é jogar em La Plata, o que significa jogar nesse estádio, como é o clima, como é o ambiente e tudo mais. Mas eu continuo dizendo assim, o grande problema do Flamengo foi não matar o jogo aqui na primeira partida, sobretudo no primeiro tempo, quando criou para isso. Porque na hora que você permite um resultado, quando você sai do primeiro jogo com um resultado que permite uma virada, e esse resultado permitiu uma virada que quase aconteceu, você sabe que nesse contexto, nesse ambiente, a coisa vai ser complicada. Acho sim que ficou muito clara a diferença técnica dos dois times, porque no primeiro tempo a gente vê o Estudiantes intenso, brigando o tempo todo, ganhando bolas, ganhando divididas, chegando, se aproximando da área. Só que o Flamengo, né, com a classe dos seus jogadores, com a categoria, foi quem tinha criado, até o momento do gol do Benedetti, as duas melhores chances do jogo. Uma, ok, num chute de longa distância do Saúl, que, aliás, né, de novo, fez um grande primeiro tempo. Sim. Eu nunca vou conseguir dizer que faltou estímulo, não encararam. Eu não aguento esse papo de que não encararam como final, não encararam como jogo decisivo, porque um jogo como esse todo mundo encara como jogo decisivo. Agora, essa diferença de intensidade e a vitória física mesmo do Estudiantes, porque para mim o que acontece no jogo é uma vitória física do Estudiantes. Acho que isso precisa ser discutido. Precisa ver se isso tem a ver com a idade ou a condição dos jogadores do Flamengo. Bom lembrar, a diferença de média de idade dos dois times era de 5 anos, não é pouca coisa, 4 anos de diferença, mas se você considerar que o Muslera tem 39 anos de idade, isso muda bem, né? Quer dizer, então, eu estou falando dos titulares só. Dos titulares, não, desculpa, dos jogadores de linha. Então, cara, eu acho que, enfim, é uma questão para o Flamengo ver, porque realmente eu não acredito que os jogadores entraram encarando o jogo como um jogo qualquer, como um jogo normal. Não, é impossível. É impossível. Jogadores experientes. Exato. Um jogo ali, como conhece, entende. Assim, e, obviamente, a diferença do Flamengo para o Estudiantes é muito grande, tecnicamente, e o Flamengo podia ter resolvido essa parada muito antes, poderia ter resolvido essa parada no Brasil. Você não pode esquecer que no jogo do Maracanã, o Flamengo teve problemas, inclusive, com a arbitragem. Poderia ter um outro resultado e já chegar para a Argentina com uma outra condição. Jogar na Argentina sempre é muito complicado. O Estudiantes não tem o nível do Flamengo, mas é um time com mais história de Libertadores do que o Flamengo. É um time com rodagem internacional, um time que está se reacertando financeiramente. Claro que ninguém poderia imaginar tanta dificuldade do Flamengo para passar, né? Quando deu esse jogo, não se imaginava que a dificuldade fosse tanta. Mas, realmente, podia ter feito coisa melhor. Pegou um adversário de um nível alto e a gente sabia que ia ser um sufoco hoje. Não nesse nível. Eu achava que o Flamengo não ia precisar chegar nos pênaltis, não. O Flamengo realmente acende uma luz bem amarela, né? Porque o Palmeiras passou com bem mais facilidade. E eu não tenho nada que me faça mudar de que os dois são os grandes favoritos
Palmeiras e Flamengo. Se fosse olhar hoje, é claro que o Palmeiras chega melhor, com mais folga. Mas acabou, o Flamengo passou. Então agora vai ter que corrigir os erros, vai ter que olhar onde falhou. Mas não podemos esquecer que o jogo daqui do Rio teve uma interferência de arbitragem, aquela expulsão do Plata e tal, que fez com que o jogo dessa noite ficasse mais complicado, porque era um limite, e o limite foi tirado com o gol dos Estudiantes. Passou nos pênaltis, foi frio nos pênaltis, o Rossi fez 2 defesas e agora zerou, né? Agora é bola para frente. O adversário, o Racing, é mais difícil que o do Palmeiras. Acho que o Palmeiras... Acho que os dois vão passar, mas o Palmeiras tende a ter menos dificuldades. E aí, no jogo só, na final, vamos ver o que vai rolar. Mas aí, primeiro vamos passar a semifinal, né? Depois a gente discute a respeito disso. E uma boa noite especial para você, torcedor do Palmeiras, que ficou acordado até tarde. Primeiro secou o São Paulo, deu certo, mas gastou toda a energia negativa em cima do São Paulo. E aí, não conseguiu, na base da secação nuclear, viu, meu caro Guilherme, derrubar o Flamengo na Libertadores da América. Se bem que, às vezes, esses fatores externos nem são necessários para uma derrubada, uma implosão. Então, uma boa noite especial para você, torcedor do Palmeiras. Eu sei que você não queria pegar o Flamengo. Eu sei que tem um Racing pela frente, tem a LDU, pode até não ter uma final, uma revanche para o Flamengo com o Palmeiras na final da Libertadores da América. Mas é tudo, viu, torcedor do Palmeiras? É tudo que o torcedor do Flamengo quer. Encarar o Palmeiras em Lima no dia 28 de novembro, Peru, final da Libertadores da América. Pode escrever, pode anotar. Dito isso, viu, meu caro Guilherme? Vamos aos fatos. Flamengo, eu concordo em gênero, número e grau com o que foi dito até agora. O Flamengo é um time moldado, lapidado para destacar e usufruir, explorar a sua técnica. Só que Libertadores da América, meu camarada, não é só na base da técnica. Às vezes é na base da porrada, no bom sentido, claro, né? Do jogo duro, da intensidade, características que permeiam, fazem parte... Parabéns, Abel Ferreira. Eu sou um admirador contumaz do seu trabalho. Do Palmeiras, do Abel Ferreira. Então essa garra, essa vontade, essa intensidade, essa vibração, lá vai aquela palavra. Esse tesão que tem o Palmeiras... falta o Flamengo. Mas parabéns, Flamengo. No sufoco, aos trancos e barrancos. Tem dado. Já foi no limite. Foi na rapa do tacho na fase de grupos. Ou, graças ao Rossi, hein? Graças ao Rossi, o Flamengo chegou à semifinal da Libertadores da América. Não foi só por hoje não, viu, meu caro Guilherme? Foi naquele jogo contra o Deportivo Táchira. O Pangaré lá da Venezuela. Quando no último lance, o Flamengo tem para ser eliminado no Maracanã. No gol perdido dentro da pequena área. E hoje ele pegou 2 pênaltis. Então, pelo amor de Deus, o Flamengo precisa de toda essa energia, toda essa intensidade, toda essa vibração, aliados. Tudo isso, a técnica que é marcante desse time do Flamengo. Não dá para ser os trancos e barrancos. Não dá para ser no sofrimento. Porque um dia vai dar M, vai dar problema. E hoje foi por muito pouco. E cá entre nós, meu caro Guilherme, daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre isso. Tem jogador que anda se escondendo nos grandes jogos do Flamengo, nos jogos de decisão. Ô Arrascaeta, você é um gênio, desde 2019. O que você fez hoje além de repasse? Jorginho também sentiu a parada, errou metade dos passes que deu hoje na partida. E o Luiz Araújo, o que faz dentro de campo na sua pior fase com a camisa do Flamengo? Diretoria do Flamengo, o Pedro precisa há muito tempo de um reserva, de um suplente, de uma sombra. Vai continuar botando o Bruno Henrique para correr que nem uma vaca braba, desesperado lá na frente? Não é a posição dele? Então, vamos lá. A sorte ajudou, houve a competência nos pênaltis, faltam essas características ao Flamengo. Agora tem falhas, deficiências que precisam ser apontadas. Porque o pior pode acontecer a qualquer momento. Graças a Deus não aconteceu. O Racing é mais time que o Estudiantes. E o Palmeiras nem se fala. Então, para ser campeão da Libertadores da América, afinal, só daqui a 2 meses. Precisa aprimorar vários aspectos. Tudo isso e mais um pouco. Tem que ser mais viril o Flamengo, meu caro Guilherme.